Giovanni, nós tivemos aí a prorrogação do prazo para entrega das declarações de imposto de renda de abril para o final de maio agora. Qual é a sugestão que tu dá, assim, qual é a dica que dá para aquelas empresas que estão ainda envolvidas nisso, né? E nós sabemos aqui no Brasil, quer dizer, quando houve essa prorrogação, as pessoas já deixaram para fazer em maio. Uma percentagem certamente grande. Qual é a recomendação que tu daria para essas pessoas? Olha, a recomendação que eu daria é para não deixar para a última hora, não é? O prazo ordinário, dá para se dizer, né? É até o final de abril, né? De maio. Sim, mas nos anos anteriores, claro, né? Claro. Na verdade, esse não é o primeiro ano que houve a prorrogação, né? Durante o período da pandemia, no ano de 2020, no ano de 2021 e agora no ano de 2022, houveram prorrogações, não é? Então, esse é o terceiro ano em que temos aí prorrogação do prazo de entrega da declaração. Mas antes de 2019 para trás, olha, eu não me recordo de uma prorrogação que tenha havido, né? Por maior que houvessem as reclamações dos contribuintes acerca do prazo. Me parece que o governo poderia rever, inclusive, a data comum de entrega da declaração. Explico por quê. Nós estávamos falando antes das assembleias, não é? E a gente sabe que os contadores eles ficam envolvidos nessas assembleias, das sociedades anônimas e das demais empresas. Então, quando chega ali em meados de abril, tem as assembleias, tem que preparar as demonstrações financeiras para a apresentação das demonstrações financeiras nessas assembleias. E isso tudo demanda tempo, né? Então, eu acredito que o governo, em conjunto com a classe profissional dos contadores, poderiam, quem sabe, alterar a legislação para tornar definitivo, aí sim, o prazo de entrega da declaração do imposto de renda para o final de maio, né? Me parece que seria um tanto quanto lógico e justo, tendo em vista a complexidade das obrigações fiscais, né? E a sequência delas ali no período do ano, né? Então, me parece que sim, né? Agora, com relação à entrega desse ano, existem sim alguns facilitadores, né? Com relação aos anos anteriores, eu julgo pertinente que o telespectador adquira, né, um certificado digital, esse aprovado pelo ICP Brasil, né, nessas certificadoras, porque com o certificado digital, o sujeito baixa a declaração do imposto de renda e tem lá um tópico que o sujeito pode baixar a declaração pré-preenchida, né? Então, o sujeito com o certificado digital acoplado e funcionando na máquina, clica ali no baixar a declaração pré-preenchida, então todos os dados do contribuinte, né, com relação às rendas e às demais informações, inclusive as de despesas, né, que constam na base de dados da Receita Federal, elas são automaticamente baixadas para o aplicativo e com isso a incidência de daqui a pouco a declaração cair na malha fina diminui consideravelmente. Até porque envolve a própria Receita, né? na formulação da declaração. Né? Quando a declaração do imposto de renda cai na malha fina, é porque o contribuinte digitou algum elemento em descompasso com o que a Receita Federal tem no banco de dados, né? Então, com esse procedimento de baixar a declaração pré-preenchida, toda a informação que já consta no banco de dados da Receita Federal são incorporadas à nossa declaração. Com isso, a possibilidade de cair na malha fina reduz consideravelmente mesmo. Sabe que eu me incomodei muito com a Receita Federal na década de 70, porque eu tinha vários empregos e tal. Naquele tempo, eu tive na minha vida 3 carteiras profissionais. Naquele tempo, havia uma prodigalidade de empregos, assessoria de imprensa, jornais, rádio, televisão e tal. Então, mas eu caí, olha que absurdo, eu caí na malha da Receita Federal, porque naquele tempo era só papel, né? Então, dizia lá, ó, rendimentos oriundos do exterior, aí depois rendimentos oriundos do país e tal, internos e tal. E eu esqueci, por um lapso desse, botei os meus rendimentos como tenha sido do exterior. E para provar para eles que eu não tinha nada a ver com o exterior, eu fiquei 3 ou 4 anos nessa coisa toda. Então, eu chamo a atenção disso porque, na verdade, qualquer erro, né, mesmo que não seja de má fé e tal, pode te constranger, trazer problemas na hora do acerto, né? E esse rendimento do exterior era de algum paraíso fiscal, alguma dessas ilhas? Pior é que naquele tempo só tinha 1 ou 2 paraísos fiscais, né? O único paraíso fiscal aqui era no Uruguai, que sempre teve, era uma questão muito importante do ponto de vista do chamado paraíso fiscal. Mas, de qualquer maneira, era um erro, assim, que não foi de má fé e tal, um erro de pontuação. Errei ali a linha de preenchimento. E deu muito, eu fiquei 3, 4 anos com a Receita Federal no meu pé e estava tentando esclarecer que não era. Pô, tá ali os rendimentos. É difícil, naquele tempo era difícil, né?
Hoje, até com o certificado digital ele é como se fosse um cartão do banco. Né? Quando o sujeito vai no caixa eletrônico, de posse do cartão do banco, então o sujeito digita a senha ali, com o cartão acoplado, então o banco presume que quem está operando a máquina é o próprio correntista. É o próprio cara, claro. Semelhante funciona a questão do certificado digital. Então, a Receita presume que o sujeito que digita a senha ali com o certificado digital acoplado na máquina é o próprio contribuinte, não é? Então, ele consegue acessar os dados que estão sob sigilo fiscal, porque presume que é ele próprio quem está entrando ali, os dados são deles, não é? Então, essa questão que o senhor sofreu lá no passado, hoje é mais fácil de não entrar nesse tipo de situação. Por quê? Vamos imaginar que o sujeito tenha lá se equivocado numa informação, entrega a declaração. A Receita Federal ela não sai botando na malha fina e intimando, né? Ela não sai intimando já para prestar a informação, ela espera um tempo. E o sujeito pode entrar no ECAC da Receita Federal, no banco de dados, tem um campo próprio para verificação de pendências, não é? E aí o sujeito verifica ali, e eu estou falando coisa de 5 meses, eu não saberia precisar exatamente o tempo que a Receita Federal demora para intimar o contribuinte, né? Mas tem ali um determinado tempo, que eu imagino que seja ali na ordem de 5 meses, o sujeito entra nesse banco de dados, verifica lá, e a Receita Federal já anota, diz, olha, contribuinte, o senhor tem ali uma discrepância, né? O senhor pode providenciar a retificação da sua declaração, ou se a sua declaração está certa, o senhor aguarda que nós vamos lhe intimar formalmente para prestar o esclarecimento, né? Perfeito. A questão é que, depois de passado esse prazo, quando a Receita Federal intima formalmente para prestar esclarecimento, aí o contribuinte não pode mais retificar a declaração. Perde o caráter de espontaneidade. Tem que saber exatamente o momento de fazer a reclamação. Giovanni, obrigado pela tua presença, né? Você, telespectador, obrigado pela audiência também. Uma boa semana de trabalho para todos vocês. Semana que vem, um novo encontro. Até lá.